Então a gente encerra os vídeos dessa semana enunciando e provando o teorema do núcleo da imagem e fazendo algumas aplicações. Deixa eu relembrar o que é núcleo e imagem. Eu vou considerar somente o caso de transformações do Rn no Rm, porque esse é o caso que aparece com mais frequência. E a imagem de T, nesse caso, vai ser o conjunto formado pelas imagens de cada um dos vetores que estão no Rn. Então é o conjunto dos T de vez para os Vs em Rn, e isso é um subconjunto do Rm. Na verdade é um subespaço. A gente provou no vídeo anterior. O núcleo é o conjunto dos vetores do Rn que são levados no zero pela transformação. Consequentemente, isso é um subespaço do Rn, como a gente provou também no vídeo anterior. O que o teorema do núcleo da imagem faz é relacionar a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem. Especificamente, pega a transformação T de Rn no Rm, linear. O teorema do núcleo da imagem diz que a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dessa transformação é igual à dimensão do domínio, ou seja, no nosso caso é n. E é isso que a gente quer provar. A demonstração que a gente vai fazer é extremamente útil. E ela produz... A gente viu que a maneira de você calcular geradores para a imagem é pegar uma base do Rn, no nosso exemplo aqui, pegar uma base do Rn, aplicar a transformação a cada vetor da base, isso dá como resultado geradores para a imagem da transformação T. Mas a gente viu também que isso não é necessariamente uma base. A maneira como a gente vai proceder para fazer a demonstração, da construção, produz como resultado de aplicar a transformação aos vetores da base do Rn, diretamente à base da imagem. Tá? Mas a gente tem isso é feito naturalmente à custa de tomar cuidado na hora que como você constrói a base do Rn. Então continua sendo verdade se pegar uma base qualquer, quando se aplica a transformação, não dá uma base da imagem. Mas se você for cuidadoso, seguindo a receita que a gente vai ver na demonstração do teorema do núcleo da imagem, sai automaticamente uma base da imagem. Tá? Então vamos ver como é que é a demonstração. Então a gente começa com a base do núcleo, que eu vou chamar de alfa, os vetores são o 1K. E aí a gente completa essa base alfa do núcleo para uma base do Rn inteiro. Então o 1K são os vetores da base do núcleo, WK mais 1 até Wn são os vetores que eu acrescentei. Aí eu vou calcular os geradores da imagem. Eu aplico T a cada um dos vetores da base beta para produzir os geradores da imagem. Só que os vetores T de 1 até T de UK, o 1K são vetores do núcleo, porque alfa é uma base do núcleo. Então, quando eu aplico T a esses vetores, dá simplesmente zero. Então, esses vetores são desnecessários para gerar a imagem. Consequentemente, a imagem de T é gerada pela imagem dos vetores WK mais 1, Wn, que eu acrescentei a alfa para produzir a base do núcleo. Então, a imagem de T, na verdade, é gerada por TWK mais 1 até TWN. O que a gente quer provar é que isso, de fato, esses vetores são LI, e, portanto, o que a gente tem é uma base da imagem. Então, essa é a construção cuidadosa. Se você construir a base do Rn pegando uma base do núcleo e acrescentando vetores, você facilmente obtém uma base da imagem. Tudo que você tem que fazer é aplicar T aos vetores que você acrescentou. Então, vamos provar que TWK mais 1 até TWN são vetores LI. Bom, então, relembrando, beta é formada por uma base do núcleo, vetores U1K, que formam a base do núcleo, e aí os vetores WK mais 1 WN que eu acrescentei. E a gente quer mostrar que esses vetores, a imagem dos vetores WK mais 1 até WN por T é um conjunto linearmente independente. Então, pega uma combinação linear desses vetores, igual a zero, e vamos ver o que acontece. Usando a linearidade da transformação, eu posso reescrever isso simplesmente como T do vetor AK mais 1, WK mais 1, mais mais ANWN igual a zero. Tá? Então a imagem desse vetor dá zero. Mas se a imagem do vetor dá zero, o vetor está no núcleo. Então isso significa que esse vetor está no núcleo. Mas a gente tem uma base do núcleo. Então eu posso escrever esse vetor, AK mais 1, WK mais 1, mais ANWN, com uma combinação linear também dos vetores 1 e K. Faço isso. Passo tudo para o lado esquerdo. Então eu obtenho uma combinação linear dos vetores da base beta. E essa combinação está dando zero. Mas se a combinação linear dos vetores de uma base dá zero, todos os coeficientes têm que ser zero, porque os vetores de uma base são linearmente independentes.
Então, pela independência linear dos vetores de beta, eu tenho que todos os coeficientes têm que ser iguais a zero. Consequentemente, os coeficientes AK mais 1 até AN são nulos e, portanto, os vetores TWK mais 1 até DWN são linearmente independentes. Tá, então agora a gente sabe que a situação geral é assim. Eu tenho beta, uma base formada por vetores U1 e UK, isso é uma base do núcleo, e eu acrescentei para vetores WK mais 1 até WN para formar uma base do RN. E a gente acabou de ver que a imagem dos vetores WK mais 1 até WN por T formam a base da imagem. Então, com isso, eu sei que se eu somar a imagem do núcleo com a imagem... Perdão, a dimensão do núcleo com a dimensão da imagem... Bom, a dimensão do núcleo é K. A dimensão da imagem, a gente acabou de ver que é N menos K, porque os vetores que formam a base são os vetores imagem de WK mais 1 até WN, N menos K vetores, quando você soma os dois da N, que é exatamente a dimensão do domínio. Consequentemente, provamos o teorema do núcleo da imagem. Deixa eu relembrar aquela terminologia de sobrejetor e injetora, ou sobrejetivo, injetiva e objetiva, tá? Então, novamente, o caso que interessa para a gente é transformações lineares, então eu vou enunciar nesse caso. Então, a transformação é sobrejetiva quando a imagem coincide com o contradomínio, que é o conjunto de chegada. É injetiva se você tem que pega V e V', dois vetores no domínio. Se T de V é igual a T de V', então V tem que ser igual a V'. Outra maneira de pôr isso, que talvez seja mais usual, é dizer que se você tem dois vetores V e V' na partida que são diferentes, a chegada deles são vetores diferentes. Tá? Eu prefiro enunciar desse jeito, T de V igual a T de V' implica V igual a V', porque é melhor para o que eu vou fazer no próximo slide. Finalmente, a transformação é bijetiva se ela for simultaneamente sobrejetiva e injetiva. Bom, na verdade, a sobrejetividade está relacionada à imagem, a gente já viu, por definição. A injetividade de uma transformação linear está relacionada ao núcleo. O que a gente quer verificar é que uma transformação linear é injetiva sem somente ser o núcleo nulo. Então, como é que a gente prova isso? Então, pega a transformação linear do Rn e Rm. Então, eu tenho que provar se ela é injetiva, o núcleo é zero. Se o núcleo é zero, ela é injetiva. Então, eu vou começar fazendo. Se o núcleo é zero, então quero chegar que ela é injetiva. Tá? Então, suponha que a transformação tem núcleo zero. Aí, suponha que T de V igual a T de V'. Para mostrar que ela é injetiva, eu tenho que mostrar que obrigatoriamente V igual a V'. Mas se T de V igual a T de V', então T de V menos T de V' é zero. E como a transformação é linear, isso significa T de V menos V' é zero. Mas se T de V menos V' é zero, o V menos V' está no núcleo. Consequentemente, V menos V' é um vetor do núcleo. Ah, mas espera aí. Núcleo só tem um vetor, zero. Então, V menos V' tem que ser igual a zero. Consequentemente, V igual a V'. Portanto, a transformação é injetiva. Então, mostrei que, se você supõe que a transformação tem núcleo zero, a transformação é injetiva. Agora, eu quero mostrar o caminho oposto. Quero mostrar que, se a transformação é injetiva, então ela tem núcleo zero. Então, suponha que a transformação é injetiva. Bom, pega um vetor do núcleo. Então, se ele está no núcleo, T de V igual a zero. Mas zero pode ser escrito como T de zero. Então, se T de V igual a zero, eu posso escrever T de V igual a T de zero. Só que a transformação linear é injetiva, é isso que a gente está supondo. Mas se ela é injetiva, quando T de V igual a T de zero, isso implica V igual a zero. Mostramos então que o único vetor possível no núcleo é o vetor nulo. Portanto, o núcleo é nulo. Então mostramos que, antes, no argumento anterior, que se o núcleo era zero, a transformação era injetiva, e no argumento que a gente acabou de fazer, que se a transformação é injetiva, o núcleo é igual a zero. Provamos então que uma transformação linear é injetiva sem somente ser o núcleo nulo. Então, voltando àquele slide de terminologia, eu posso substituir injetiva por núcleo zero. Então, agora eu fico com tudo em função de coisas que a gente estão relacionadas com o teorema do núcleo da imagem. Sobrejetividade significa a imagem ser igual ao conjunto ao contradomínio, que é o conjunto de chegada. A injetiva significa que o núcleo é zero. E bijetiva significa que ela tem que ser sobrejetiva e injetiva. Então vamos fazer, para encerrar, uma aplicação.
Pega T, uma transformação do Rn no Rm, linear, e lembra que, pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem dá n. Então, o que acontece se a gente supuser que m é menor do que n? Ou seja, a dimensão do contradomínio é menor do que a dimensão do domínio. Então, nesse caso, como a dimensão do núcleo é n menos a dimensão da imagem, a dimensão da imagem a gente sabe que é menor ou igual do que m, porque a imagem está contida em Rm. Então, a dimensão de um subespaço tem que ser menor ou igual sempre à dimensão do espaço. A dimensão do espaço onde a imagem existe é m, que a imagem está dentro do Rm. Então, eu sei que a dimensão da imagem é menor ou igual do que m. Mas como a gente está olhando para n menos a dimensão da imagem, menos a dimensão da imagem é maior ou igual do que menos m. Então, na verdade, a dimensão do núcleo, que é n menos a dimensão da imagem, é maior ou igual do que n menos m. Só que esse número é maior do que zero, porque a gente está supondo que n é maior do que m. Isso significa que a dimensão do núcleo é maior do que zero, portanto, o núcleo não pode ser nulo. Mas se o núcleo não é nulo, a transformação não é injetiva. Vou pegar a desigualdade oposta agora. Suponha agora que m é maior do que n. Então, dessa vez, eu quero olhar para a dimensão da imagem como sendo n menos a dimensão do núcleo. Só que a dimensão do núcleo é um número menor ou igual do que n, porque o núcleo é um subespaço do Rn, o conjunto que é o domínio dessa transformação. Então, a gente tem que esse número, n menos a dimensão do núcleo, é menor ou igual do que n, porque eu estou tirando de n alguma coisa que não pode ser negativa, na pior das hipóteses é zero. Então, n menos a dimensão é menor ou igual que n. Só que eu estou supondo que n é menor do que m. Então, isso é menor do que m. Então isso está me dizendo que a transformação não pode ser sobrejetiva, porque a dimensão da imagem está dando menor do que a dimensão do contradomínio. Consequentemente, a imagem tem que ser um subespaço próprio do Rm. Então, a transformação não pode ser sobrejetiva. Não pode ser subjetiva. Finalmente, se a gente casar os dois, a gente vê que T só pode ser um isomorfismo quando m é igual a n. Porque para ser um isomorfismo, ele tem que ser simultaneamente injetiva. Mas para ser... Porque isomorfismo, lembra, é uma transformação que tem inverso. Tem inverso significa que ela tem que ser bijetiva. Para ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva. Mas se ela for injetiva, eu não posso ter m menor do que n. E se ela for sobrejetiva, eu não posso ter m maior do que n. A única possibilidade é m igual a n. Então, isso mostra que se você tem um isomorfismo entre Rn e Rm, m igual a n. Os dois espaços têm a mesma dimensão. Que era uma coisa que já tinha sido comentada antes, no vídeo que a gente discutiu o isomorfismo. Quando você tem um isomorfismo, as propriedades dos dois espaços que são isomorfos são preservadas. Aqui a gente acabou de ver que a dimensão é preservada.